Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Temos aqui nos estúdios a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da Seccional do Rio Grande do Norte, para falar, dentre outros assuntos, do Agosto Lilás, que é uma série de campanhas a nível nacional em favor da mulher. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. No caso específico da temática de hoje, vamos falar de assuntos atinentes à mulher, à proteção da mesma. O Agosto Lilás é promovido a nível federal em várias frentes, seja pelo Ministério da Saúde, seja pela Segurança Pública nos estados, nos municípios. E a OAB não poderia se furtar de tão importante temática. Nós temos aqui nos estúdios a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui na Seccional do Rio Grande do Norte. Doutora Vânia, seja bem-vinda mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Olá, Nazeu, doutor Nazeu, a todos que estão assistindo ao programa. É um prazer estar de volta aqui para discutir tema tão pertinente, né? Inclusive, gostaria de parabenizá-lo, porque é um tema muito caro e muito importante para nós mulheres, né? O enfrentamento da violência doméstica e familiar. A ONU considera, inclusive, o problema da violência doméstica uma epidemia, um problema de saúde pública. Então, é muito pertinente que a gente desenvolva trabalhos em relação a isso, que o Agosto Lilás realmente venha cumprir seu papel, né, que é justamente conscientizar a população da importância de todos nos unirmos para enfrentar a questão da violência de gênero. Doutora, me fala um pouquinho dos trabalhos da comissão. Nós estamos no mês de agosto. A senhora assumiu em qual mês? Eu acho que não foi o primeiro trabalho. Nós estamos em agosto, não foi o primeiro trabalho desse ano. Acredito que tiveram outras frentes. Comenta um pouquinho do convite para receber tão importante missão, que é a presidência da Comissão da Mulher Advogada em todo o Rio Grande do Norte. Pois é, doutor. Eu recebi esse convite de doutor Aldo, né, doutora Lidiane Medeiros, em dezembro de 2021. Né? Mas aí eu disse, não, vamos esperar um pouco mais, porque final de ano, início de outro, a gente... Né? E terminei que aceitei justamente em março de 2022. Então, em 2022, eu assumi a Comissão da Mulher Advogada e a gente começou já no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e começamos a realizar debates a partir daí. A partir daí, a comissão não parou, né? Foi muito interessante porque é uma quantidade muito grande de pedidos para entrar na comissão de mulheres advogadas, né? Há uma demanda bem interessante, mas na seccional há limite de membros, né? Aqui na subseção de Mossoró não há limite, né? Quem quiser fazer parte de alguma comissão, basta solicitar. Já na seccional, nós temos o limite de 35 membros, né? Para todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, é bastante limitado. Né? Então, em razão disso, a gente tem que fazer uma triagem, né, entrevistas, né, para poder realmente comportar todo o estado. Né? A nossa ideia é realizar atividades não só em Natal, que é na capital, onde fica a seccional, mas também em todo o estado do Rio Grande do Norte. A partir daí, nós temos feito capacitações, oficinas, dado entrevistas. Por exemplo, agora no Agosto Lilás, né? A gente tem feito capacitações, né? A gente foi para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar, a gente tem ido dar entrevistas, né, falando sobre o tema. Então, são várias atividades que a gente vai participar de campanha, panfletando. Eu acho que uma coisa também importante para a gente falar é que também nós nos envolvemos na campanha nacional, né, promovida pela OAB Federal, em relação à OAB Sem Assédio, né, a Advocacia Sem Assédio. É uma campanha nacional que a seccional do Rio Grande do Norte entrou a partir de julho. Né? Em julho, nós aderimos a essa campanha nacional, né, porque as mulheres, né, profissionais, advogadas, também enfrentam essa questão da violência, né, no ambiente profissional, né, o assédio, né, quando vão em alguns espaços, né, como delegacias, fórum,
né? Elas sofrem assédio, e por isso é muito importante que as mulheres tenham independência profissional, elas possam trabalhar livre e desembaraçadamente. Então, por isso estamos nessa campanha de enfrentamento à violência também às mulheres advogadas especificamente. No caso, doutora, eu queria entender, vocês atuam em duas frentes, as mulheres advogadas e também as mulheres em geral, a proteção da mulher, do modo geral? Pois é, as comissões da OAB, elas funcionam basicamente como uma forma de... São órgãos de assessoramento da OAB e funcionam como uma forma de comunicação com a sociedade. A Comissão da Mulher Advogada, ela tem esse duplo aspecto. Ela se envolve tanto para questões internas, que é justamente a valorização da mulher advogada, né, como também externa, que é a defesa de todos os direitos das mulheres. Então, nós trabalhamos em duas frentes. Uma interna, né, voltada só para a mulher advogada, e outra voltada para todas as mulheres. Tudo que for de interesse do universo feminino, direitos de mulheres, nós temos, a nossa comissão tem interesse em atuar e estamos lá, né, defendendo os direitos das mulheres, independente de ser advogado ou não, né? Então, realmente é muito ampla nossa gama de atividades. Toda essa temática é muito importante, da proteção da mulher, do esclarecimento da mesma. Eu não vou dizer a comarca, eu não vou dizer nem o estado, para tentar ser o mais vago possível. Mas certa vez eu cheguei numa audiência, estava a juíza, estavam os servidores lá, e eu notei um cidadão diferente no canto da sala. Quando eu saí, como era uma audiência pública, não era algo de família, eu não estranhei, mas quando eu saí, eu perguntei para o colega advogado, quem é aquele cidadão, né, que estava no canto? Não era testemunha, não era ninguém? Não, é o esposo da magistrada. Eu achei estranho. Eu fui, assim, perguntei um pouco mais para ele, ele disse que o rapaz parece que sofria de ciúmes. Eu achei interessante que uma mulher esclarecida, uma mulher com autoridade, estava sofrendo algum tipo de pressão. E essa comissão, como a senhora me falou, a mulher em geral, não é apenas das classes mais humildes, das classes mais pobres, todas as mulheres, em maior ou menor grau, merecem a proteção de vocês, esse tipo de esclarecimento. Imagine, uma magistrada estava passando por um tipo de pressão no seu próprio lar. Doutor Nazeu, isso é muito importante, né? A gente diz sempre que a violência doméstica ela é cruelmente democrática. O que significa isso? Há-se a ideia equivocada de que quem sofre violência doméstica é somente mulheres pouco esclarecidas, mulheres que têm uma renda financeira baixa, mas isso não é verdade. Não é verdade. Para você sofrer violência doméstica, basta ser mulher, né? Então, a escolaridade, o nível intelectual, a independência financeira não blinda você contra a violência doméstica. Então, todas nós que somos mulheres, se inclusive a ONU, né, diz que a partir dos 16 anos, todas as mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica, né? Ou do seu marido, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de um primo, né? Algum tipo de violência doméstica já foi realizada, perpetrada, né, por alguma dessas pessoas. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que está sofrendo violência doméstica, né? Por quê? Porque nós normalizamos a violência, né? O que a gente pensa numa situação, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu. O senhor achou estranho, mas outros vão dizer, olha que romântico, que lindo, né? Ele é apaixonado, né? Quer ficar junto, né? Mas no momento que ele fica, né, indo ao trabalho dela, demonstra que o ciúmes está passando do razoável, está passando do limite, né? Isso não vamos dizer assim, amor, né? Primeiro, quem ama cuida, quem ama confia. Então, aquela atitude já acende um alerta amarelo, né? Já acende o ciúme é positivo, tudo que for em equilíbrio é positivo. No momento em que você sai do seu local para ir para o trabalho da mulher, para ficar observando se alguém, porque muitos deles dizem assim, não, eu confio em você, eu não confio nos outros, né? Mas é importante que se confie, porque se eu não quero, é lógico que o outro não vai conseguir nada. Entendeu? Então, nesse aspecto, é muito importante que acenda-se o sinal de alerta para verificar que, olha, esse relacionamento não é saudável, isso não está correto, é preciso que estabeleça-se daí a confiança. Então, é muito importante essas entrevistas, né, porque muitas não entendem, às vezes, que estão passando. Elas acham estranho, como o senhor até achou também,
mas será que eu estou sofrendo uma violência? Será que... E fica naquele limiar. Só que são várias atitudes reiteradas, né, que a gente acende aquele sinal de alerta e que é preciso realmente ficar atenta, porque depois que você se envolve no ciclo de violência, é muito difícil sair. Aproveito aqui, doutora, nesse minúsculo bloco para diferenciar essa questão e reforçar a questão das maiores violências silenciosas, que é a violência psicológica. Não quero desmerecer a violência física que deixa marcas, mas muitas vezes essas marcas, o roxidão, por exemplo, uma pancada, ela vai se esvaindo. Mas acho que as feridas na alma são as piores, né, doutora? Reforça um pouquinho essa questão dessa violência tão silenciosa. Pois é, né? A violência psicológica ela é realmente muito grave, né? Até porque acontece justamente isso que o senhor está dizendo. Se o meu parceiro me agride, quebra meu braço, né, causa um hematoma em mim, os outros vêm. E chegam junto para prestar socorro, para se solidarizar, mas a violência psicológica, ela é silenciosa, se refere ao meu estado de autodeterminação. Então, a outra pessoa não observa, ela não vê que eu estou sendo vítima daquela agressão. E aquilo ali, quando a gente diz que afeta a autodeterminação, tem várias mulheres que querem cometer suicídio, passam a sofrer depressão, né? Então, é muito sério a violência psicológica, ela realmente é uma violência das mais nocivas, é a psicológica, o que é uma pena que a maioria das pessoas ainda não entendem a violência, a vítima. Muitas vezes ela está num ciclo de dependência emocional tão grande que não percebe que está sofrendo essa violência e permanece lá. Então, é muito importante que a gente explique exatamente o que seria a violência psicológica. É toda aquela violência reiterada que afeta a sua autodeterminação e autoestima. Então, se, por exemplo, o seu companheiro fica dizendo que você é feia, que você é burra, que você não vai conseguir encontrar ninguém, né, que você não tem condições de se relacionar com ninguém, então tudo que fica afetando sua autoestima, né, que fica lhe ofendendo enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto companheira, isso é violência psicológica. Isso é um crime e ela não deve continuar. Doutora, a Lei Maria da Penha tem sido, desde 2006, um instrumento poderosíssimo à frente do Estado. Algumas instituições foram abertas, como o Juizado da Violência Doméstica. Fala um pouquinho, doutora, da importância de tão importante lei para o trabalho da Justiça e também da Comissão em Esclarecimento. A Lei Maria da Penha está fazendo 16 anos, agora em agosto, né? Por isso a campanha Agosto Lilás é justamente o aniversário da sanção da lei. Foi uma lei importante, é a mais importante que a gente tem no Brasil para enfrentamento da violência doméstica, é considerada a terceira melhor lei do mundo em termos de enfrentamento às vítimas de violência doméstica, né? Agora, assim, ela ainda não está plena, ela não atingiu ainda seus objetivos, porque o maior objetivo da Lei Maria da Penha é justamente prevenir a violência doméstica e assim erradicá-la. Esse é o maior objetivo da Lei Maria da Penha. E apesar dela ser a lei mais conhecida no Brasil, foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Justiça, e 100% dos entrevistadores dizem que conhecem a Lei Maria da Penha. Então, no Brasil é a lei mais conhecida. Infelizmente, não é a mais respeitada, né? Temos um caminho aí para evoluir. A lei, quando veio, o problema da violência doméstica é muito complexo. Então, a lei ela veio, né? Mas foi percebido que ela não está conseguindo ainda resolver o problema da violência doméstica. Por quê? Porque é necessário várias frentes. Inclusive, é necessário que a sociedade se conscientize e apoie as vítimas de violência doméstica, apoie os instrumentos que são utilizados para erradicar a violência doméstica. Então, em razão disso, né, a lei ela tem sofrido modificações, né? Então, por quê? Porque justamente a realidade, né, tem visto a necessidade dessas mudanças, dessas adequações à lei, né? Então, por exemplo, a gente tem aí, recente, né, a lei da Maria da Penha diz que em 48 horas o juiz, o magistrado, precisa dar a medida protetiva, né, conceder a medida protetiva. Por quê? Porque a mulher que está sofrendo violência, ela tem pressa, é urgente. Ela corre risco de morte, risco de agressão física, então é preciso ser ágil. Então, a lei está prevendo lá 48 horas para que o juiz dê a concessão da medida. O problema é que depois que ele dava a concessão da medida, acontecia alguma coisa, a mulher procurava a delegacia e ela não tinha
Não tinha chegado ainda na delegacia, né, o registro que teria sido concedido àquela medida protetiva. Então, agora, houve uma mudança recente, em 2020, que justamente prevê que assim que o juiz concede a medida protetiva, instantaneamente tem que ser comunicado aos órgãos de polícia. Então, já fica registrado. Então, à medida que a gente vai evoluindo nos instrumentos, se percebe os gaps, as lacunas, e a lei vai se aprimorando. Então, é importante, por exemplo, nós escutamos isso, né, nos meios de comunicação, para que a população também faça suas denúncias, né, faça pleitos aos políticos, estamos no ano eleitoral, né, pedir aos políticos para que adotem medidas que sejam mais eficazes no combate à violência, e é assim que a gente muda a legislação para melhor. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada na seccional do Rio Grande do Norte, nos ajudar a entender o Agosto Lilás, todas as explicações em proteção da mulher. Doutora Vânia, a senhora falou uma importante alteração recente, essa questão da 48 horas, o magistrado tem que deliberar, mas no próximo bloco vamos comentar também uma outra alteração, que é a questão da obrigação de fazer um curso de reabilitação. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta, o programa Dinâmica do Direito está excelente, está maravilhoso com a temática do Agosto Lilás, todo o enfrentamento do governo federal, os demais governos em favor da mulher, da proteção da mulher. Nós temos aqui a presidente da Comissão da Mulher Advogada, uma das frentes que está nessa batalha em promover a segurança e a saúde física e psicológica da mulher, da sociedade em geral. Doutora Vânia, no bloco anterior a senhora falou dos trabalhos da comissão, introduziu a Lei Maria da Penha e as recentes alterações. Mas teve uma que me chamou muito a atenção, que foi a obrigação, no caso do autor, do acusado, de passar por programas de reabilitação também. Como a senhora viu essa alteração, se foi importante, se foi relevante também? Doutor Nazeu, importantíssimo. Importantíssimo, chamado popularmente de grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos têm sido, a importância é tão grande porque muito se coloca da violência doméstica que o homem é o agressor, a mulher é a vítima. Mas eu sempre digo que o homem que é agressor, ele também está adoecido, né? A mulher que é vítima, em razão das agressões, inclusive psicológicas, eu sempre recomendo que procure terapia, que procure apoio psicológico. Mas o homem também precisa deste apoio, porque um homem que ama, né, e agride o objeto do seu amor, com certeza, né, não é um homem que está saudável. Né? Então, o grupo reflexivo, que justamente é um grupo de apoio, se funciona como uma roda de conversa, com assistentes sociais, psicólogos, onde eles vão trabalhar as questões de gênero, as questões do preconceito, da masculinidade, né? O que é ser homem, né? Ser homem é agredir, ser homem é oprimir, né? Então, se discute todas essas questões. Então, o homem também é vítima, né? Muitos dos homens, não todos, mas grande parcela dos homens que estão praticando violência doméstica, eles estão adoecidos, né? Vítima de toda essa sociedade, a cultura patriarcal, que exige que o homem ele precisa mandar na mulher, submeter a mulher, então precisa desmistificar isso, ele precisa se desconstruir e entender que amar não é ser violento. A questão toda que se coloca é que a violência de gênero, ela ultrapassa geração para geração, ela passa de geração para geração. Geralmente, já veio lá do avô, do bisavô, que agredia sua esposa, o filho viu e replicou isso na família dele, e assim sucessivamente. Então, é necessário quebrar esse ciclo. Por quê? Porque ele normalizou a violência.
Ele via o pai, vamos dizer assim, quando chegava em casa e a comida não estava pronta, agredia a esposa porque a comida não estava pronta, porque não deu tempo de fazer a comida, né? Então ele achava que tinha esse direito de fazer isso, de submeter a mulher. E aí o filho viu, normalizou a violência e foi repetir com a esposa dele. E o filho dele, vendo essa violência, vai repetir com a futura esposa dele. Então, é muito importante justamente esse grupo reflexivo. E o mais interessante são os dados, né? Porque já funciona há mais de ano os grupos reflexivos e mais de 95% dos participantes dos grupos reflexivos não voltam a cometer a violência doméstica. Então, é um número altíssimo de eficácia, de resultado positivo, né? Então, os grupos reflexivos, realmente, eles foram muito importantes, né, o surgimento deles, e espero que passe, porque, assim, o grupo reflexivo, ele só é determinado pelo juiz às vítimas, aos agressores. Então, o senhor é um agressor, né, de violência doméstica, né, foi condenado, e o juiz entendeu que era necessário participar do grupo reflexivo. Então, nem todo condenado vai participar do grupo reflexivo. Vai a partir do juiz, que o juiz verifica, que ele entende que preenche os requisitos e ele determina que essa pessoa participe, né? Mas o ideal era que houvessem grupos reflexivos abertos, não para agressores, mas para os homens em geral, que quisessem participar, que quisessem discutir sobre isso, né? Sobre entender também o lado da mulher em relação a isso, né? De como funciona, de como o universo realmente masculino e feminino são diferentes. A gente tem que, mas os direitos não deviam ser. Né? O senhor tem direito à liberdade, o senhor tem direito a não ser agredido, as mulheres também. E principalmente não ser agredido por uma pessoa que você espera cuidado e carinho, né? Isso que é mais chocante, né? Então, em razão disso, é muito importante esses grupos reflexivos e que eles se estendam, né, aberto, não só para os condenados na violência doméstica, mas também a todo aquele que queira participar, né? Eu espero que a gente consiga mudança nessa seara. Doutora, com certeza, assim, a educação, o esclarecimento é muito importante. Inclusive, se puder ser levado, estendido, isso no futuro próximo, ao ensino médio, talvez, o ensino fundamental, porque existe uma reprodução da violência, inclusive, doutora, eu queria aqui abrir um parênteses, inclusive até pelas próprias mulheres. Como assim? O que eu tenho visto na seara criminal tem chegado para mim dos autores, dos acusados, que muitas vezes as sogras consentem, concordam com a violência perpetrada pelos seus filhos em face das noras. Eu achei surpreendente. Eu estou falando 90%, é um dado assim, meu, assim, que tem chegado para mim, mas como é difícil ouvir isso, doutora? Mulheres que consentem ou que replicam a violência contra outras mulheres. A questão toda é que a nossa cultura é machista. Né? É machista nesse sentido pejorativo, né? Porque eu sempre digo que o espaço é para homens e mulheres, então, né, ele pode ser machista, né, ter o espaço dos homens, a questão de que os homens podem realmente ter seu espaço de fala, espaço de poder, isso não tem problema nenhum. O problema é justamente a opressão, né? Só que nossa sociedade, culturalmente, ela é assim. Então, as mulheres que veem, né, isso, elas replicam o machismo, né? Então, a gente precisa se desconstruir. A gente precisa observar, né, que aquilo não está correto. Por exemplo, é muito normal, a gente fala muito assim, que durante um relacionamento, que um homem chama a respectiva de louca. É comum. Né? Então a gente normaliza isso. Se o seu companheiro chama você de louca, né, tá certo. Não está certo. Isso faz parte justamente da cultura machista patriarcal. Está errado. Esse tipo de violência, né, que reiteradamente o companheiro fica dizendo você é louca, você é louca, você é louca. A mulher começa a acreditar que realmente não está em seu juízo perfeito. Né? Então isso é uma violência psicológica. Né? Então a gente não pode normalizar as violências. Então é importante demais que a gente discuta as violências que estão aí enraizadas na sociedade e que a gente acha normal, mas não é. Né? Então a desconstrução é importante não só para os homens. Então, como o senhor está colocando aqui, esses grupos reflexivos surgem até de não serem apenas para homens, mas para mulheres também, que queiram se desconstruir, que queiram aprender. Né? Eu digo aprender porque
Outro dia eu estava fazendo uma palestra falando sobre os tipos de violência, né? Violência física, patrimonial, moral, sexual e psicológica, e estava falando sobre a violência sexual, né? E falando que nós, enquanto casados, nós temos obrigações, né? Temos deveres, né? Dever de fidelidade, né? De atividade sexual, inclusive, mas não é no momento que o outro quer, a gente é obrigado a fazer. Se você não está bem, se você está doente, se você está com algum problema de saúde, né, então você não deve realizar aquela atividade sexual. Aí ele disse, mas meu marido me obriga. Não, ele não pode lhe obrigar. Né? Ela disse, como não? Como ele é casado comigo, eu tenho a obrigação de realizar atividade com ele. Disse, não, se você está doente, se você não está bem, se você não está disposta, você vai explicar que naquele momento não dá, em outro momento vocês vão retomar. E ela disse, não, ele me obriga fisicamente quando eu não quero. Eu disse, então a senhora está sendo estuprada, isso se chama estupro marital. Né? E aí ela ficou chateada na hora, ela ficou dizendo, o que você está chamando meu marido de bandido? Eu disse, não estou chamando o seu marido de bandido, eu estou dizendo que o que ele está realizando com a senhora é uma agressão. A senhora precisa entender isso e ele também precisa entender, porque não é só ele que não está entendendo que isso é agressão, a senhora também. Né? Depois ela saiu, né? Voltou depois chorando e disse, eu não tinha entendido que é uma agressão, mas eu me sinto agredida realmente, porque realmente eu não queria fazer aquilo e ele me obriga fisicamente, né? Eu disse, pois é, então a senhora precisa conversar com ele sobre isso, chamar para vir para cá, para participar dessas palestras, para entender o quão errado é, né? Porque nem ela sabia que ela sentia que tinha uma coisa, né, constrangedora, mas ela achava que o marido tinha direito de fazer aquilo. Então, é importante justamente que a gente converse nessa desconstrução, né? Tanto para homens como para mulheres. Excelente. Estamos conversando aqui com a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui na seccional do Rio Grande do Norte, falando sobre as atividades de tão importante comissão no Agosto Lilás. Doutora Vânia, no próximo bloco, vamos comentar a questão da violência doméstica que tem aumentado. Se foi por questão da pandemia, ou fica em casa, ou as mulheres estão com mais iniciativa de denunciar. Vamos precisar da ajuda de Vossa Excelência no próximo bloco a entender a questão da violência contra a mulher. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é o Agosto Lilás, que é um dos enfrentamentos promovidos pelo governo federal, os governos estaduais, em várias frentes, em várias entidades, em favor da mulher, da proteção, da segurança, e a OAB não se furtou de tão importante temática. Temos aqui nos estúdios a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, nos ajudando a entender. Nos blocos anteriores falamos um pouquinho da Lei Maria da Penha, os avanços da mesma, falamos sobre, inclusive, dos cursos de reabilitação que os acusados estão passando. E nesse bloco, doutora, eu queria reservá-lo para entender que, por mais que tenha instituições, tenha leis, a senhora mesmo falou que, agora há pouco, que a Lei Maria da Penha é uma das legislações mais divulgadas, mas ano a ano, os indicadores, doutora, não melhoram. Pelo contrário, cada vez mais mulheres são agredidas. Eu queria refletir com a senhora. É porque as mulheres estão com mais coragem para denunciar. Hoje nós temos o celular na mão, né, para gravar áudio e vídeo. Ou, no caso, é a falta de conscientização mesmo da sociedade. A sociedade nós estamos cada vez mais bárbaros. Ou foi ainda a pandemia, o isolamento social? Como a senhora vê esse contraste? Cada vez mais autoridades e leis instituídas e a violência crescendo a cada dia mais. Pois é, doutor Nazeu, infelizmente, os números não são favoráveis, né? Quando eu digo que os números não são favoráveis, é porque, de acordo com o Ministério da Justiça, apenas 11% dos casos de violência são notificados.
O que significa isso? Que tem muita violência, nem chega a ser metade dos casos de violência existentes são notificados hoje em dia, né? Então, o que acontece? No período da pandemia, houve um aumento da violência doméstica realmente, porque a família passou a ficar junto o tempo inteiro, porque antes saía para ir trabalhar, mas os dois juntos o tempo inteiro começou a desgastar mais o relacionamento e as violências ficaram um pouco mais severas. Acontece que, justamente por fato da proximidade, havia dificuldade em se denunciar. Tanto que foi criada a campanha Sinal Vermelho. A campanha Sinal Vermelho era justamente a campanha que as mulheres que não podiam denunciar, porque estavam sempre juntos do agressor, né? Quando o agressor, quando ele parte para realmente uma violência, a primeira coisa que ele vai, muitas vezes, é a violência patrimonial. Pega primeiro o celular da mulher. Né? Geralmente é a primeira coisa que ele faz. E joga na parede. Né? Então, ela já fica sem poder ligar. Né? E até mesmo na frente dele, como é que faz para ligar, para fazer uma denúncia na frente dele? Então, campanha Sinal Vermelho é onde se faz um X na mão e você tenta mostrar uma pessoa. E aquela pessoa, sabendo, né, da campanha Sinal Vermelho, vê que você está sofrendo violência doméstica e ela procura justamente denunciar, procura o socorro para essa mulher vítima de violência doméstica. Né? Isso é a campanha Sinal Vermelho. Ou está havendo realmente um aumento, né, da violência doméstica, na verdade, de notificações. Mas por que isso está ocorrendo? Se eu falar assim, será que as mulheres estão mais corajosas? Eu acho que, eu sempre digo que mulher e coragem são sinônimos, né? Eu acho que né, não faltava coragem às mulheres. O que faltava era apoio, era conhecimento. Então, por exemplo, eu vou procurar quem? Né? Porque a maioria das mulheres que quando dizem que são vítimas de violência, né, porque há um entendimento equivocado. Eu vejo muita gente dizendo, ela apanha do marido e permanece, né? Então ela gosta de apanhar. Eu não conheço nenhuma mulher, nunca ouvi falar, e acho bem difícil que exista uma mulher ou um homem que goste de apanhar. O que existe são pessoas dentro de um relacionamento que estão tão fragilizadas, né? Estão com tem tantas dúvidas de como será a vida após aquele fim de relacionamento, né? Que terminam sem ir lá resolver, né, sem denunciar. Por exemplo, né, a questão da dependência financeira. Né? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar meus filhos se a renda vem toda do meu marido? Como é que eu vou denunciá-lo e vou sobreviver depois? Este é um problema. Às vezes a questão não é nem dependência financeira, né, é dependência emocional. Né? A pessoa depende tanto daquela pessoa emocionalmente e acha que precisa dele para tudo, que aí também não consegue denunciar. Então, são vários motivos que se faz para não denunciar. Só que quando as mulheres começam a ter acesso aos meios de comunicação, dizendo que, se você não tem independência financeira, mas é possível o juiz conceder pensão alimentícia. Ela, né? Aí quer dizer, então, que eu já tenho como sobreviver. Né? Mas eu não tenho onde morar. Né? Eu vou sair, vou morar onde? Aí elas vêm justamente na entrevista dizendo que há possibilidade de acolhimento para mulheres que não têm onde ficar e estão sendo vítimas de violência. Aí ela já, né? Eu não sei como é que eu faço, como é o procedimento. Né? Será que ele não vai agredir a mim e meus filhos? Ele vai chegar até mim? Tem medidas protetivas que o juiz determina, um afastamento. Mas ele tem arma. Tem medida protetiva que o juiz determina justamente, né, o recolhimento da arma. Né? Então, tudo isso, né, são coisas que a mulher, não sabendo, né, a partir das entrevistas, ela passa a saber e começa a ver uma saída. Ela começa a perceber que há possibilidade de ela sair daquele ciclo de violência, mas ela precisa desta rede de apoio. Né? Inclusive, é muito importante também a família apoiar, né, aquela vítima de violência. Então, quando ela percebe que existe uma rede de apoio, que existe possibilidades de que ela saia dali sem colocar em risco o filho, sem colocar em risco, né, a subsistência dela e dos filhos, ela geralmente procura um meio de comunicação, uma maneira de sair, justamente através dessas entrevistas. Eu vi um colega dizendo, será que a questão da gente publicizar os casos de violência doméstica não é ruim? Não seria como a questão do suicídio, porque se coloca na mídia que não vamos publicizar as questões de suicídio porque as pessoas terminam ficando com coragem e praticam, né? Não seria a mesma coisa no caso de violência? Os homens vendo a violência doméstica e aí eles criam coragem para praticar? Não, não é isso que acontece. O que tem acontecido é as mulheres, ao perceber, né, que há um meio de resolver o problema dela, há um meio de sair daquele ciclo de violência, ela resolve denunciar.
Aí por isso que temos a falsa sensação que está havendo um aumento dos casos de violência, e não está havendo um aumento dos casos de violência. Na verdade, o que está havendo é o aumento das denúncias, né, da violência, justamente a partir, né, dessas comunicações, dessas visibilizações perante a mídia. Doutora, assim, nesse bloco aí, eu queria que a senhora comentasse, ainda, nós estamos no século XXI, uma romantização da violência. Cultura em geral, vamos pegar de cima para baixo, filmes, livros, onde existe uma questão da... Um filme, cheguei em casa, minha esposa assistindo um filme, eu fui ver a sinopsezinha, o camarada sequestrou a moça, ele era um bandido, sequestrou ela e durante aquele ano iria conquistá-la. Eu achei... Como nós ainda aceitamos um tipo de enredo desse? Não existe, doutora. Não existe essa... eu acho que assistir, eu sei que o streaming tem interesse na audiência, mas será que isso, doutora, esse tipo de romantização da violência não pode abafar casos terríveis entre nós? Eu vou deixar aqui a reflexão para quem está nos assistindo, mas eu quero ouvir de Vossa Excelência também. Com certeza, doutor Nazil, né? O que acontece é justamente isso. A gente tem um projeto na Comissão da Mulher Advogada chamado Desperta a Mulher, né? Justamente para entender, né, aqueles casos de violência em que a gente não deve romantizar, que nós não devemos elevar ou prestigiar, mas justamente a gente discute essas pautas, né? Então, é justamente isso. Psicologicamente, né, é posto que o ser humano ele tem uma tendência a ficar, vamos dizer assim, chocado ou, vamos dizer assim, atento a situações de violência e de morte, né? Então, muitas publicidades utilizam, né, questões um pouco violentas e tudo para causar, né, você vê assim, na mídia, né, quando bota coisas mais agressivas e tudo, a população ela tende a ficar ali paralisada com aquilo ali, né? Mas aquilo causa uma emoção que não sabe se justificar, mas isso não é positivo. Não é positivo por quê? Porque se normaliza aquela situação e se replica, né? Vou replicar, porque alguém gostou, né? Então eu vou fazer também. Então, com certeza, né, eu conheço esse filme, inclusive comecei a assistir, mas fiquei, não tinha olhado a sinopse, né? Foi porque foi o comentário geral, fui assistir e realmente fiquei chocada, e a ideia de que não, né? Parei de assistir e acho que deveria ser retirado, porque realmente é de causar perplexidade, realmente aquilo ali, e não é aceitável, né, que um homem possa sequestrar uma mulher contra a vontade dela, né, para tentar conquistá-la, inclusive realizando atos, né, de toda natureza, né? É absurdo realmente. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Vânia Furtado. Estamos no Agosto Lilás e uma das entidades que tem enfrentado a temática da violência da mulher tem sido a OAB. Ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada em todo o Rio Grande do Norte. Doutora Vânia, no próximo bloco nós vamos para as considerações finais e, no caso, divulgar também alguns avanços. Tem a questão da Central da Mulher, hoje temos um telefone específico para isso e vamos estimular as mesmas a sair desse ciclo de violência, tudo isso no próximo bloco. Não sai daí? Voltamos já. Estamos de volta, o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com a doutora Vânia Furtado. Estamos enfrentando aqui a temática do Agosto Lilás, que várias entidades, junto com o governo federal, governos estaduais, têm, no caso, promovido, fomentado a proteção da mulher, e a OAB não foi diferente. Temos aqui a doutora Vânia, que ela é a presidente da Comissão da Mulher Advogada. Último bloco, doutora, vamos tentar começar a afunilar o programa, colocar os pingos nos is. E eu queria que a senhora divulgasse
um avanço que teve, acho que foi agora na pandemia, não sei se foi o Ministério da Mulher, se foi uma secretaria específica, mas hoje nós temos um telefone específico, uma central específica para receber esse tipo de denúncia. É isso, doutora? Sim, sim, nós temos, né? Nós temos em Mossoró, nós temos o 153, que é a Patrulha Maria da Penha. Então, se está havendo, no momento, a agressão está sendo eminente, a pessoa pode ligar para o 153, que é aqui em Mossoró, que é a Patrulha Maria da Penha, vai ao seu encontro. Temos o 180, que é justamente, né, o Centro de Atendimento à Mulher. O 180 é do governo federal, é um número nacional, ele é gratuito e funciona 24 horas por dia. Né? Esse daqui, quando se ligar, é para tomar informações, realizar denúncias. O que é que o 180 faz? Ele orienta. Né? Então, orienta o que é que a mulher deve fazer, se a mulher tem dúvidas, quais são os direitos que ela tem. Então, qualquer dúvida que se tenha, naquele número, ela consegue esse atendimento. Inclusive, há atendimento também com psicólogo. Pode ligar também, que é atendido por uma equipe, né, que vai orientar como ela deve proceder. Então, é muito importante o 180. E temos também o 190, que é a Polícia Militar. Então, se tiver algum problema também, pode ligar para o 190 e o 190 vai lá para atendimento. Ou seja, se quer socorro imediato, 153, Patrulha Maria da Penha, ou 190, Polícia Militar. Se quer informações, se quer orientação, né, é o 180, que é do governo federal, ligação gratuita e 24 horas por dia funciona. Doutora, ainda estamos avançando um pouquinho, meados do mês. A senhora quer divulgar algum trabalho ainda para esse mês, que a OAB está promovendo ou vai promover? Nós realizamos na OAB, semana passada, justamente o Desperta Mulher, que foi falando sobre violência de gênero em geral. Então, violência na política, violência doméstica, né? Mas pretendemos ainda, nesse mês, realizar, isso foi presencial na sede da OAB, na seccional, né, em Natal. Mas pretendemos ainda, neste mês, realizarmos uma discussão online. E aí é aberto à população em geral. Entra no site da OAB, né, procura lá os eventos que estão havendo e se inscreve. Né, será gratuito e será online, onde nós iremos discutir a questão da violência psicológica e os outros tipos de violência, mas dando ênfase à violência psicológica. Então, no final do mês, nós teremos, né, através do YouTube. Então, quem quiser assistir, né, fique à vontade. Eu gostaria também, doutor Nazil, de desmistificar uma questão, né, em relação à Lei Maria da Penha. Eu vejo alguns homens dizendo, a Lei Maria da Penha veio para prender homens, é uma lei para prender homens, né? E, na verdade, só há um tipo criminal na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, na verdade, é uma lei que busca educar, né? Ela prevenir a violência doméstica. Então, o único crime que tem previsto nela é justamente para aquele que descumprir medida protetiva. É o único crime, né? Aí você diz, mas e se eu agredir uma mulher? Não é por causa da Maria da Penha? Não, está lá previsto no Código Penal. Né? Matar alguém, que, né, seria o feminicídio, né? Lesionar alguém, né? Então agredir uma pessoa, todos estão previstos no Código Penal e não na Lei Maria da Penha. Então eu gostaria de, né? E aí alguns perguntam assim, mas por que tem uma lei específica para mulher e não tem uma lei específica para homem? Porque tem homens também que sofrem violência doméstica por parte das suas respectivas. Primeiro assim, violência não é resposta para nada. Então ninguém tem o direito de agredir qualquer pessoa, seja criança, seja uma pessoa idosa, seja mulher ou seja homem, né? Então a violência realmente precisa ser erradicada, principalmente dos lares. Mas não existe uma lei específica, né, para tratar disso, e ela não é tão publicizada, justamente por causa dos números. Né? De acordo com os números do caso de violência doméstica, as vítimas, 80% são mulheres, né? 14% são idosos, né? E 8%, e acho que 6% são crianças. Né? Os homens são menos de 1%. Então, por isso que não tem, né, uma lei específica que tenha dimensão, né, que tenha publicização, porque a quantidade de homens que sofrem violência doméstica em comparação às mulheres, né, é ínfimo. Né? Por isso que temos que ter uma lei específica para esse caso. Um detalhe também, doutora, é que a mulher pode ser também acusada de ser autora de violência doméstica. Um exemplo, a sogra agredida pela nora. Exato. E vice-versa. Tem também
devemos desmistificar isso. Sim, né? A vítima sempre será mulher, né? Inclusive mulher trans. Mas o agressor tanto pode ser homem como mulher, né? Então, a Maria da Penha não é só utilizada para o homem, mas também para a mulher agressora. Muito bem, estamos conversando aqui e já finalizando, doutora, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa. Foi um prazer conversar com Vossa Excelência. Tivemos no ano passado, na oportunidade das eleições da mesa, da entidade nossa maior, que é a OAB, e sempre é uma alegria conversar com a senhora e trocar uma ideia. E nesse tema específico, doutor, esse assunto é muito vasto, é muito amplo, mas eu queria que nesses poucos minutos a senhora se dirigisse às mulheres de várias faixas etárias, de várias condições sociais, e desse esse ânimo de enfrentar esse ciclo de violência. Eu costumo conversar com minhas clientes que elas chegam, por exemplo, já machucadas, mas eu sempre falo para elas, olha, como é que começou isso? Foi uma palavra, foi um desmerecimento à sua pessoa, foi um empurrão e a senhora relevou? Como iniciou? Para chegar a um ponto extremo, doutora, a senhora falou de feminicídio, a senhora falou de agressão física e psicológica, teve um ponto de partida. E aproveite e olhe bem no olho dessa mulher que está em casa, para ela quebrar esse ciclo e não aceitar qualquer tipo de violência física, psicológica, patrimonial. Pois é, doutor Nazeu, isso é importante. Muitas vezes eu pergunto como é que começou um relacionamento, né, que chegou às vias da agressão, da violência, a violência física, a violência psicológica, patrimonial. Né? Ele começou como todos os outros, né? Porque o início do relacionamento são flores. Então, o agressor ele não chegou no primeiro dia batendo nela. Né? Então, ele chega realmente envolvendo, faz parte, né, do ciclo de violência doméstica, né? Então, não se começa igual. Então, você, mulher, não se sinta diminuída, ou então se sinta, como eu fui burra. Não, faz parte, né? Faz parte do ciclo realmente ser desta maneira. O que é importante é você identificar se está sofrendo violência doméstica. Muitas não sabem que estão sofrendo. Na própria internet, há diversos testes. Você bota lá, estou sofrendo violência doméstica, ou interrogação. E lá aparecem testes para você fazer. E aí tem perguntas, por exemplo, ele lhe proíbe de usar determinadas roupas, ele lhe proíbe de sair de casa, e aí vem dizendo, né, ao final tem a resposta. Então tem lá, você verifica se alguma coisa dessas está acontecendo, acende o sinal vermelho, procura uma pessoa de sua confiança para conversar, né, procura uma psicóloga, né, para conversar sobre isso, e mais importante, em você sentindo que está, sim, sofrendo violência doméstica, denuncie. Denuncie, há uma rede de apoio, você não está sozinha, né? Há vários instrumentos postos na sociedade para lhe ajudar a enfrentar esse momento. Existe vida após a violência, e ela é boa. Muito bem, doutora Vânia Furtado, como eu falei, em nome de toda a diretoria, leve meu abraço também, meu carinho para o doutor Aldo Medeiro, as demais integrantes de tão importante comissão. Tratamos aqui sobre o Agosto Lilás, que é um dos enfrentamentos a nível nacional, uma epidemia da violência tem sido agravada. Nós conversamos aqui com a doutora Vânia, observamos pontos muito específicos, mas acredito que o saldo foi positivo, doutora. A senhora voltaria novamente? Está aberta ao convite. O saldo foi muito positivo, doutor Nazeu, é sempre um prazer estar aqui, né? A forma que o senhor conduz a entrevista realmente sempre é muito pertinente, eu acho que também traz muita informação a quem está assistindo. Eu sou assisto assiduamente seus vídeos, né, no YouTube, né? Então gostaria de parabenizar pelas temáticas que o senhor desenvolve aqui, porque é tão importante para não só os membros da área jurídica, mas também para a população em geral. Então eu agradeço e voltarei aqui outras vezes, com certeza. Muito obrigada. Muito bem, abrilhantou o programa aqui, o Dinâmica, a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada na seccional do Rio Grande do Norte. Então, permaneça na programação, os cultos, os eventos e até o próximo Dinâmica com pessoas aqui do naipe da doutora Vânia Furtado. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.